Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no Almoçando com Deus, o nosso programa diário que acontece de segunda a sexta-feira, trazendo informações em alguma área da vida para te ajudar no seu desenvolver e principalmente dar aquele salto, dentro dessa área a qual iremos trazer para você todos os dias no Almoçando com Deus. Você, na hora do almoço, ao invés de perder tempo assistindo programas de futebol, programas de fofoca de artistas, de cantores, ou até mesmo noticiário que nos deixa amedrontados, sem esperança, sem fé, por que não almoçar com Deus? Ouvindo uma palavra, ouvindo uma palestra, uma direção, um aconselhamento, uma mentoria, para que te ajudar você dentro de uma área que todos os dias estamos trazendo para você. Já falamos sobre educação financeira, falamos sobre ansiedade, depressão, desenvolvimento humano, os pilares do sucesso. Já falamos tanto assunto aqui no Almoçando com Deus. Se por acaso você está aqui pela primeira vez, recomendo que você assista as palestras. São palestras de meia hora, 20 minutos, mas com grandes informações que pode revolucionar a sua vida e mudar a sua história, tá? Hoje vamos falar de um tema desafiador, porque eu ainda não sou pai, mas a palestra de hoje vai ser sobre educação de filhos, tá? E o tema da palestra é Educação de Filhos, Desafio, Princípios e Práticas para uma Criação Consciente. Você que é papai, você que é mamãe, faço uma pergunta para você. Como que está a educação dos seus filhos? Você tem implementado bons princípios para ele observar, praticar, te obedecer? Ou você tem deixado ele fazer conforme ele querer, conforme a sua vontade? Como que está o seu tempo de investimento para com seu filho? Você tem tempo mais para o trabalho e menos para o seu filho? Ou você investe mais na educação do seu filho e também no trabalho? Como que está aí a logística da educação dos seus filhos? Porque olha só, educar filhos não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Se você escolheu ter filho, você também precisa dedicar tempo de qualidade para poder ajudar ele em todas as fases da vida dele, principalmente na base, tá? Porque você sabe muito bem que até os 4 anos de idade você já constitui o caráter de uma criança. Então você precisa cuidar da base. Você precisa investir tempo, mostrar amor, carinho, afeto, brincar com ele, para que ele possa vir crescer te respeitando e também com uma sabedoria, tá? Educar filhos é uma tarefa mais importante e desafiadora da vida. Não existe um manual universal e nem um curso e nem uma formação acadêmica, Você vai aprender com a vida, Mas existem alguns princípios, estratégias que precisamos colocar em práticas na educação dos nossos filhos, para que nós possamos desenvolver as crianças seguras, com éticas e autônomas também, não dependente dos pais, tá? Então, dentro dessa palestra, a qual eu estou trazendo para você, nós iremos falar sobre os pilares da educação consciente, iremos falar o desafio contemporâneo da educação dos filhos atual. Olha só que interessante. E terceiro, nós iremos falar sobre ferramentas práticas para que você possa colocar no seu dia a dia na educação dos seus filhos. Vale a pena você ficar comigo até o final dessa palestra no Almoçando com Deus? Vale a pena você também pegar o link, compartilhar com as pessoas e convidar, principalmente para outros pais, falar assim: pais, você necessita ouvir essa palestra, esse treinamento totalmente gratuito, com grande informação para te ajudar na educação dos seus filhos. Eu tenho certeza que o seu filho vale muito, e por que não aprender para educar com excelência? Até porque Deus irá cobrar de você se você não educar bem o filho que Ele concedeu para você. Tá? Então já fica aí o código espiritual. Deus irá cobrar de você os filhos que Ele te deu. E se você não ensinar ele no caminho que se deve andar, você vai ter as suas consequências no grande dia, tá? Não é para te amedrontar não, mas é um fato, é bíblico e está escrito: assim diz o Senhor, e não o Felipe, tá bom? Primeiro princípio a qual nós iremos falar, tá? Princípios fundamentais da educação de filhos. Primeiro, o amor incondicional, que mostra um vínculo seguro para a criança, tá bom? A criança precisa muito se sentir amada, mesmo em momentos de correção.
Então você é pai, você é mãe, quando você corrige o seu filho, muitas vezes o pai e a mãe não tem uma inteligência emocional e ao invés de tentar conversar, dialogar, já quer resolver na palmada, já quer resolver batendo. Para, meu amigo, minha amiga, tenta conversar. Se ele desobedeceu, é porque talvez você não educou como deveria ter educado. É um fato. Dói. Ouvir isso? Dói. Mas é verdade? É uma verdade. Então você precisa mostrar, mesmo na correção, você precisa mostrar afeto de carinho, você precisa mostrar amor, você precisa mostrar para ele que você também está demonstrando amor na correção, tá? E o vínculo emocional, tá? É uma base para a confiança e autoestima da criança. A criança precisa se sentir amada, acolhida, né? Para que ela possa vir ter um desenvolvimento emocional saudável, tá bom? Os limites que os pais têm que colocar nos filhos, né? Precisa ser claro e consistente. As regras devem fazer valer todos os dias e não ter exceções. Exemplo: você fala pra ele assim, hoje você joga o dia todo videogame, no outro dia assim, você tá proibido de jogar videogame. Não faz sentido, não é consistente. Então assim, você precisa explicar a regra, você precisa mostrar para ele o que ele deve fazer, qual o período daquela tarefa, tá? E o tempo que ele tem disponível para executar ela. E não é todos os dias, tem que deixar bem claro, olha, você pode jogar videogame sim, tá? Mas você vai jogar meia hora. Todo dia você pode jogar meia hora. Ou todo dia você pode jogar uma hora. Ou você soma a semana, as horas, vamos supor, meia hora, durante 5 dias. Aí vai dar X de horas. Aí você fala assim, você vai controlar as suas horas. Se você quiser gastar ela num dia só, fica à vontade, mas nos outros dias você não irá jogar. Aí você também já até ensina para ele o princípio da administração e gestão de tempo. Olha só, inteligência. Eu que não sou pai, mas eu estudo muito sobre filhos, sobre educação, porque um dia eu vou ser pai e eu quero ser um ótimo pai. Tá? Então já li vários livros sobre educação do pai, sobre Augusto Cury, Ellen White, educação para criança. Já vi vários cursos. Olha só, e eu não sou pai, tá? Eu não sou pai, mas eu estudo esse assunto porque eu não quero ser pais medíocres que só coloca filho na sociedade e não treina o seu filho, não ensina, não educa, não tem tempo de qualidade para com seu filho. Isso, desculpa falar, mas é pais medianos, medíocres, que colocam uma criança no mundo, mas não investe na criança. Tá, pronto, falei. Se doeu, problema de quem está ouvindo. Tomara que corrija e mude o seu comportamento na educação dos filhos. Porque se você não aguenta ouvir uma verdade de uma pessoa, imagine na hora do juízo final, Deus olhando para você e falando assim: por que você não cuidou do filho que eu te tirei? Por que você não investiu tempo de qualidade com ele? Por que você não levou ele na escola sabatina, não educou ele nos caminhos do Senhor? Por que você não fez isso aí, meu amigo? Vai ser mais duro, tá? Se você ficou chateado com Felipe Oliver, será que você vai ficar chateado com as verdades que Deus irá soltar para você no grande dia, no tribunal dele? Pela educação má que você deu para os seus filhos? Seus filhos não te respeitam, o seu filho fala palavrão, o seu filho não respeita uma pessoa de idade, não tem princípios, não tem ética, não tem uma educação, não tem inteligência emocional, não tem uma educação social. Você é o culpado. Os filhos são os reflexos do pai, tá? Então fica a dica aí, tá? E a comunicação também precisa estar aberta e respeitosa, tá? Exemplo, escutar ativamente, validar o sentimento dos seus filhos, evitar também julgamento, tá? Como frase, eu entendo que você está frustrado, cria conexão com ele, porque se o filho errou, muitos pais, né, por ser medíocres, vou bater nessa tecla, pais medíocres, né? O filho errou, aí o pai já quer bater, já quer falar assim: eu sou irresponsável, o seu amigo ali tá dando certo, por que você não tá fazendo igual a ele? Aí entra com comparação, a criança já vai desenvolvendo uma mentalidade fraca, se comparando, automaticamente vai se deformando,
não vai tendo inteligência emocional no seu desenvolvimento por culpa do pai através de uma palavra, tá? Então você pai, você mãe, você precisa estar atento com o seu linguajar, com o seu vocabulário para com o seu filho, com a sua comunicação, certo? Então, por favor, comunica com ele respeitosamente, tenta entender por que, filho, você não foi bem na prova. Por que, filho, aconteceu isso na escola hoje, você tomou uma repreensão. Entenda, escuta o lado dele, depois você fala, tá? Tenta dialogar primeiro, ao invés de você pegar um chinelo e bater, ou uma cinta para bater, tenta conversar. Bater dói só naquele momento, mas gera memórias ao longo prazo que pode gerar danos futuros, tá? Então é melhor você conversar. Você vê a educação dos judeus é extraordinário. Já li alguns livros de educação de filhos judeus, é sensacional, sensacional. Eles educam primeiramente baseado na Torá, né? No Pentateuco. Então eles colocam algumas frases na parede e até no chão, que a criança está engatilhando. Aí quando ela começa a aprender, ela vai se levantar e vai colocar a mão na parede, automaticamente está colocando em algum versículo da Torá, para induzir na cabeça da criança que ela está crescendo baseado na Torá, na palavra de Deus. E é isso que Provérbios deixa bem claro, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar, porque se por acaso ela se decidir se desviar, mas um dia ela vai voltar. Porque também você não tem como controlar as decisões do seu filho quando ele tiver de maior, né? Então, se ele quiser fazer conforme ele desejar, mas os princípios lá da base, na infância, você foi bem, você não foi negligente, você teve uma boa educação para o seu filho. Então, o seu filho vai te agradecer. Ele está conscientemente o erro que ele está cometendo, mas ele sabe dos parâmetros, as diretrizes que você foi muito bem como pai ou como mãe, tá bom? Também você pode aplicar uma técnica chamada modelagem, por exemplo. Crianças aprendem mais pelo que vem do que pelo que ouvem. Pratique empatia, honestidade, resiliência você mesmo, né? Não é para você comparar o seu filho, mas você pode pegar como exemplo uma criança e falar assim: olha, que legal, ele fez isso, filho, vamos fazer também? Eu gostei. Aí você faz, ele vai ver você fazendo, ele vai modelar você, entendeu? Então, se você quer implementar desenvolver o seu filho em alguma área, automaticamente faça primeiro, para ele olhar você como exemplo, para ele falar assim: ó, meu pai é o meu herói, a minha mãe é minha herói, olha, e os meus pais me ajudam, nossa, eu quero ser como meus pais. Será que o seu filho quer ser como você? Forte, hein? Será que você, pai, tem sido um bom pai? Será que você quer ser como o seu pai? Você que é pai? O meu pai, ele foi um ótimo pai para mim. Eu lembro que quando ele chegava do trabalho, né, eu era mais novinho, ele chegava cansado, exausto, mas ele puxava o sofá e brincava de gol a gol na sala de casa. Aí quando ele tava construindo a casa, né, tava colocando piso, eu falei assim: meu pai, eu vou ajudar você. Eu passava lá o reajuste, né, se não me engano, nos pisos, e ajudava ele, achando que estava ajudando. Eu falei: bagunça, né? Mas ele nunca falou para, ele deixou eu ajudar, implementando o que? Ajudar o pai no trabalho, né? Então meu pai foi um grande pregador, eu também estou sendo um grande pregador. Segui o caminho. Meu pai foi um grande técnico em ótica, eu também estou no caminho da ótica, né? Preciso muito ainda para chegar no patamar dele, mas eu estou no caminho. Então, tipo assim, ele teve uma boa educação, ele não teve uma boa educação do meu avô, mas ele carregou os princípios, os códigos do meu avô de excelência, que meu avô era um militar do exército, que ensinou eu e meu pai passou para mim também, eu tenho carregado isso, uma boa educação, né? E vários exemplos que o meu pai tinha, que eu tenho também hoje, de qualidade, tá? Então você, pai, você precisa fazer essa modelagem, ser exemplo para o seu filho, tá bom? Autonomia e responsabilidade. Incentive a independência gradual de acordo com a idade, tá? Então, exemplo,
ele escolher a sua própria roupa, ele ajudar nas tarefas domésticas. Não é só deixar a criança na frente da TV lá assistindo TV Globinho, não, assistindo desenho, assistindo anime, jogando videogame, brincando de bonequinho. Não é nada disso não. Ou ficar na tela, né? Hoje é o pai e a mãe, para evitar o seu trabalho de investir bem na educação do filho, dá um celular para a criança, matando a criança de desenvolver uma cognição forte, criativa. Tem estudos comprovados, validados, mostrando que a criança pequena que fica muito tempo no celular, ela não tem uma boa cognição, tá? Ela não desenvolve uma cognição de criatividade, ela é meio limitada. Então pesquisa aí no Google aí, ou na inteligência artificial, que ele vai trazer os estudos científicos para você ler, tá bom? Então você precisa dar essa autonomia para ele e gerar essa responsabilidade no seu filho, para ele escolher a roupa, escolher as tarefas que ele tem que fazer. Olha, você não precisa limpar toda a casa, mas você vai limpar o seu quarto, você vai arrumar a cama quando você levantar, você vai deixar sempre organizado, você vai fazer isso. Combinado? Dá autonomia e responsabilidade para que seu filho cresça com compromisso, né? E quais os desafios contemporâneos hoje na educação dos filhos? Aí tem vários, né? Como as tecnologias e as telas, né? Estabelecer limites de tempos e conteúdos que eles estão buscando dopamina o tempo todo através do celular, né? Assim, ó, pra lá, pra cá. Tem até um livro de uma doutora, né, que diz a geração dopamina, né? O tempo todo nas telas, né? Então coloca um limite, não é você proibir, porque senão ele fica numa bolha, não. Deixa ele mexer, mas com tempo de qualidade, né? Mas com limite, para ele saber, ó, você vai mexer 1 hora, pode fazer o que você quiser aí, mas em 1 hora depois você vai guardar o celular e vai fazer outra coisa, tá? Então é isso. Também pressão por desempenho, né? Mas antes você também incentivar também os seus filhos, não só ficar em telas, mas incentiva ele a ler, né? Hoje você vê os jovens não gostam de ler, não gostam de estudar, né? Só gosta de ficar falando que é bom na tecnologia, né? Mas na verdade aqui dentro tá escasso. Então incentiva ele a ler um livrinho que ele gosta, né? Começa desde cedo. Ó, você que é pai evangélico, dá a Bíblia para ele em desenho, bota um desenho bíblico ali, enguçando, fala assim, olha, você aprendeu ali, vamos ver na Bíblia, vai ajudando ele, entendeu? Vai desenvolvendo, ou uma historinha, né, aí os 3 porquinhos, uns livros aí também de cultura para a criança ir crescendo, desenvolvendo a sua mente, tá bom? Pressão também por desempenho, né? Equilibrar as cobranças acadêmicas como saúde mental, valorizar o esforço, não apenas os resultados, né? Então, se ele não conseguiu ter uma boa nota, mas ele se esforçou, ele estudou, ele se qualificou, né? Ele deu o seu máximo, valoriza isso, valoriza o desempenho dele também. Não faça uma cobrança excessiva, né? Meio ditador, né? Não, calma, ele está em processo de desenvolvimento. E você precisa entender, você precisa saber ajustar, adaptar e ajudar ele a melhorar, tá bom? Desculpa. Também disciplina sem violência. O que é isso? É substituir punições físicas ou humilhações por consequências lógicas. Exemplo, perder um privilégio por quebrar uma regra. Então a criança, ela sabe que ela só pode ficar 1 hora no videogame ou mexendo no celular. Se ela quebrou isso, ela foi indisciplinada com essa regra, você não vai lá espancar a criança não, você não vai bater na criança, você vai dialogar com ela, você vai comunicar com ela, vai mostrar por que você está dando essa disciplina para ela, por causa disso, você vai pontuar e falar assim, olha, você vai ficar de castigo durante 2 dias sem mexer no celular ou no videogame, ou isso ou aquilo, tá? E agora você vai implementar uma outra coisa que você gostaria de implementar nele. Um exemplo, a leitura de um livro. Se ele não gosta de ler, você fala assim, agora você vai ler esses 2 dias isso. Ah, mas eu não gosto de ler. Você vai ler porque você foi indisciplinado, você quebrou uma regra que estava em vigor, que você sabia muito bem e você desejou quebrar. Então agora você vai cumprir essa regra, para você ir induzindo ele a ser disciplinado. Combinado? E também equilíbrio, né, entre trabalho e família, né? Você que é pai, você precisa entender a qualidade
não a quantidade, né? Momentos presenciais de verdade, como jantar na família, conversa sem distrações com o seu filho, entre o seu cônjuge, né? Você ter esse momento de família, né? Principalmente hoje os filhos, né? Até mesmo nós, eu que não sou pai e minha esposa também não é mãe, mas às vezes nós estamos na mesa, a gente cometemos uma falha, cada um no seu celular, comendo lá, mesmo conversando pouco, mas nós estamos focados no conteúdo que estamos assistindo. Então isso é errado, né? Então você que é pai, você que é mãe, você que já tem filho, uma família já mais robusta, então tenta sentar na mesa, conversar, dialogar, nem que seja meia hora. Não, vamos conversar, como foi seu dia aí? Fala aí como foi na escola, quem são seus amigos, tenta dialogar, tá bom? Tem um pastor Josué Gonçalves, né, que ele fala que quem mexer no celular na mesa vai pagar R$100 de multa. Então todo mundo vai na mesa lá com família e reúne numa palestra que eu vi, né, sobre família, tá? É uma boa lógica, uma boa estratégia que ele desenvolveu. E quais são as ferramentas práticas para o nosso dia a dia, na nossa rotina como pais, né? Rotinas previsíveis, horário para o sono, refeições, estudo, trazem segurança. Então você conseguir regular o ciclo circadiano do seu filho, o seu também, você vai mostrar também para eles que as rotinas têm que ser seguidas, têm que ser respeitadas, têm que ser disciplinadas, tá bom? Claro que às vezes pode sair do eixo por algum motivo, tá tudo certo, mas a grande maioria foi cumprida, tá bom? Elogie o processo, tá? Tipo, adorei como você persistiu, adorei, você conseguiu, parabéns, tá? Você é tão inteligente como o pai, como a mãe, né? Você pode fazer essa brincadeira, né? Para ir ajudando o seu filho no crescimento, tá bom? Ensine na resolução também de conflitos, mediar durante a briga entre irmãos, né? Você que tem mais de 2 filhos aí, às vezes o pau come aí, né? Quebra, né? Então aí você tenta ensinar eles a dialogar ao invés de bater, de brigar, né? Então você mostra um diálogo, você fala assim, olha, não resolve só no soco, não resolve só na pancada, tenta dialogar, conversar, é melhor caminho a se tomar, tá bom? E use também histórias e brincadeiras, né? De exemplos para abordar temas complexos com medos ou frustrações, né? Talvez você tenha preconceito de falar com seu filho sobre sexualidade, usa alguns exemplos, algumas ilustrações. É necessário você falar sobre sexualidade no momento atual ao qual estamos vivendo, tá bom? Principalmente você, pai, mãe, que são evangélicos, tá? A criança precisa saber sobre esse assunto. É difícil para alguns pais mais conservadores, mas é necessário você tocar nesses assuntos também, não só nesse assunto, mas em todos os assuntos, tá bom? E quais são os erros comuns e como evitá-los? Como evitar esses erros que eu vou mencionar aqui? A superproteção. Você permitir que a criança enfrente desafio, a adequada idade fortalece a resiliência. Então você quer proteger muito o seu filho, você quer abraçar muito, você quer brindar muito o seu filho, e esse seu filho vai crescer mimadinho, ele vai crescer nas asas da mãe, do pai, né? Então ele não vai conseguir enfrentar desafios, e quando aparecer algum desafio ele vai sofrer, tá? Porque ele não foi treinado a desenvolver, ele não desenvolveu isso, você não fortaleceu a resiliência, ou talvez ele teve uma frustração, ele vai ficar deprimido porque você não desenvolveu uma saúde mental no seu filho, tá bom? Evite também comparações, eu já mencionei, né? Comparação deforma a pessoa, tá? Evite assim essa frase, você que tem mais de um filho, né? Nossa, irmão faz melhor do que você. Nossa, ciclano faz melhor do que você. Nossa, lá o irmãozinho da igreja faz melhor do que você. Evita isso, porque isso está arruinando o potencial dos seus filhos, tá bom? Também inconsistência, né? Pais, cuidado, deve estar alinhado nas regras, tá? Então uma hora o pai ele é bem ditador, uma hora o pai é um líder, uma hora o pai é pai mesmo, mas às vezes ele fracassa na regra, na sua autoridade, tá? Seja consistente, não inconsistente, tá? E também negligenciar o autocuidado, né? Muitas vezes os pais estão exaustos pelas tarefas do dia a dia e aí acaba não educando bem o seu filho no decorrer, né, da noite, né? É o tempo que normalmente os pais tem mais disponível para ficar com o filho e acaba negligenciando, né? E aí também
ele quer também descarregar as suas energias, né? Talvez ver um filme, uma série, e aí ele quer evitar o tempo de, ao invés de investir tempo na educação do filho, ele quer pegar aquele tempo para ele, né? Para ele descansar. Porque ele não equilibra isso, fala assim, filho, vem cá, vamos assistir um filme junto com o pai, ou mãe, vamos assistir um filme aqui, ó, a mãe, né, chama, vem cá, filho, vamos assistir junto, né, você descarrega a sua energia também, assiste ali, relaxa junto com o seu filho, e dentro do filme você vai dialogando, vai conversando, tá bom? Entendendo, tá bom? Então é sobre isso, e a colaboração também com a escola e a comunidade, porque é necessário, né? Entenda uma coisa, pai, a educação do seu filho não está na escola. A escola tem uma parte na educação, mas a maior educação vem de vocês dentro de casa, tá bom? Mantenha sempre o diálogo entre os professores, os educadores do seu filho, tá bom? Envolva a criança em algum esporte, tá? Talvez uma natação, um futebol, uma luta, porque isso vai ajudar a desenvolver outras habilidades, tá? Tanto intelectual, emocional, social. Imagine, a criança é meia isoladinha, você coloca ele para jogar futebol, ele vai ter que ter relacionamento, trabalho em equipe, vai desenvolver a comunicação, estratégia. Então você vai elaborar vários benefícios para o seu filho, tá bom? Numa luta ele vai ser disciplinado. Esporte muda caráter, tá? Pega você também esse código aí. Então você quer que seu filho tenha um bom caráter, mas você também tem que ter um bom caráter, né? Então o esporte vai te ajudar muito nesse processo, tá? E qual que é a conclusão dentro dessa palestra, né? A conclusão é: educar é uma jornada e muito aprendizado mútuo, né? Não tem o certo e o errado, você vai aprender na jornada. Não há perfeição, mas há oportunidade diária de crescer juntos. O objetivo não é formar filhos perfeitos, longe disso, perfeito somente no céu. Mas o objetivo não é formar filhos, quer dizer, o objetivo não é formar filhos perfeitos, mas seres humanos capazes de lidar com a vida com bondade, responsabilidade e ser uma boa pessoa dentro da sociedade a qual estamos vivendo, que está arruinada, né? Olha só a missão sua, papai e mamãe, tá? E eu faço uma pergunta de reflexão para você, né? Como equilibrar a sua autoridade e afeto para com seu filho? O que fazer quando me sinto sobrecarregado e eu não quero educar, ensinar, passar um tempo para o meu filho porque eu preciso desse tempo para mim? Se pergunta aí. Como lidar com influências externas como redes sociais, amigos desconhecidos através das redes sociais, jogos? Como lidar com isso, né? E aí eu encerro com uma frase de extrema importância de William Butler, que diz assim: educar não é encher um balde, mas acender uma fogueira, tá? E fica a dica aí: educar não é encher um balde, mas é acender uma fogueira. Deus abençoe, te aguardo você na próxima palestra amanhã no Almoçando com Deus. Espero ter te ajudado, pai e mãe, para educar os seus filhos, os desafios, qual é a sua tarefa, a sua obrigação, o que você pode fazer, o que você deve evitar fazer, tá bom? Espero ter te ajudado no Almoçando com Deus. E a sua missão é compartilhar esse conteúdo urgente, porque tem muitos pais que estão sendo negligentes, medíocres e estão ensinando totalmente errado, né, os seus filhos. E os seus filhos vão crescer totalmente despreparados para viver nessa sociedade a qual estamos vivendo. E olha, a nossa sociedade tem vários desafios aí. Se você não consegue educar o seu filho, você vai prestar conta para o seu grande pai, Jesus Cristo. Tá? Então você ainda pode corrigir. Se você errou na fase inicial, corrija hoje. Talvez você está com rancor do seu pai porque ele não te ensinou algo, vai lá, pede perdão, fala assim: pai, eu te entendo, vamos recomeçar do zero aqui, vamos. Se você, pai, também está chateado com seu filho por algo, liga para ele e fala assim: pai, o filho, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um café, vamos comer um lanche junto, vamos conversar. E aí se alinha aí, recomeça, tá? Porque Deus, ele faz isso por mim e por você, né? Nós somos muitas vezes filhos rebeldes,
mas o nosso Pai sempre nos perdoa, sempre nos ama, sempre puxa a cordinha, nos disciplina, nos corrige, mas Ele também nos abraça e nos acolhe, tá bom? Então a palestra de hoje foi sobre educação de filhos, né? Espero ter te ajudado. Deixa o seu like, comenta, interaja o que você achou dessa palestra, comenta aí, vai ser de extrema importância eu aprender com você nos seus comentários. E se você não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe nos grupos. Até amanhã, se Deus quiser.